Eu vou fazer esse vídeo que é em relação ao término da unidade 2, referente à aula que a gente teve quarta passada, né? Com o quarto ano B, eu não consegui dar aula, né? Travou tudo. Então vamos lá, nessa unidade, então a gente, no final da unidade, a gente tem que pensar o seguinte: como, se os homens surgiram lá na África, né? Como que eles chegaram até a América, certo? Então essa é a grande questão aí para a gente pensar durante essa aula, né? Visto que se a gente pegar o mapa, né, aqui da África, a gente tem passagem por terra, né, para a Europa e para a Ásia. Mas se a gente pegar aqui a Oceania, a gente não vai ter essa passagem por terra, né, e nem para a América. Então, como que isso foi sendo feito aí ao longo da história da humanidade? E a resposta para essa nossa questão inicial é a migração, certo? E aí vem uma outra pergunta, mas o que é migração? Migração é o deslocamento de populações ao longo do espaço geográfico, tá? Então, as migrações, vocês vão estudar isso durante as aulas de geografia, de história. Elas fazem parte da história da humanidade e foi assim que os seres humanos conseguiram chegar até a América, né? O continente que a gente vive. Então, migrar é quando a gente muda de um lugar para outro. Deixa eu diminuir aqui. E aí, quais são as hipóteses de migração para a América, né? E como que os pesquisadores chegaram a essas conclusões? Então, nós temos duas principais hipóteses dessa migração, que seria pelo estreito, tá? Com R aqui, mas é Estreito de Bering, e navegações pelo Pacífico. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha aqui, mas não tô conseguindo. Bom, vamos por aqui então, ó. Eu vou mostrando, eu vou aproximando. A primeira hipótese, que é a mais antiga, seria a passagem pelo Estreito de Bering, certo? Então, os homens estariam lá na Sibéria e teriam ultrapassado, né? Passado aqui da Ásia para a América por esse Estreito de Bering, que hoje é um mar. Mas e aí, como que foi feito isso, né? Se eles vieram a pé, como que eles iam atravessar o mar a pé? Não tem como. Então, o que os pesquisadores acreditam? Que por volta de 15 a 20 mil anos atrás, a Terra ela passava por um período de glaciação. Então, o nível do mar ele estava mais baixo porque a água ela estava mais congelada nos polos. E aí, o que aconteceu? O que é mar hoje era faixa de terra, então dava para passar andando, certo? E aí eles acreditam que esses grupos humanos migraram, né, dessa faixa aqui do Estreito de Bering para a América do Norte. O que indica isso? Os fósseis encontrados aqui na América do Norte, eles apresentam DNA dos povos aqui da Ásia, certo? Então essa é uma das hipóteses. E a outra hipótese é as navegações aqui pelo Oceano Pacífico, né? Que daí teria sido feito aqui mais ao sul. Então, eles acreditam que os humanos vieram migrando, né? Vieram de barco aqui para a Oceania. E depois eles construíam barcos e eles vinham aqui nessas ilhas da Polinésia, onde está o número 2, eles vinham aos poucos, né? Ao longo do tempo, fazendo a travessia por barcos até chegar à América do Sul, certo? O que prova isso? O que é indicativo dessa hipótese? Os fósseis encontrados aqui na América do Sul, inclusive o fóssil da Luzia, que é um dos mais antigos, ele apresenta DNA dos povos aqui da Oceania, né, dos australianos. Então, essa também é uma das hipóteses. Então, são duas hipóteses principais, temos muitas outras, certo? Só que sempre em fase de investigação. Então, essas teorias,
elas estão constantemente se atualizando, porque de acordo com o que os pesquisadores encontram, eles podem criar uma nova hipótese, né, a partir dos fósseis e dos materiais que eles vão encontrando. E aí, por fim, né, nessa nossa unidade 2, a gente fala do desenvolvimento de crenças, né, que faz parte aí da cultura dos seres humanos. Então, lá na pré-história, que é o período que a gente está analisando, houve o desenvolvimento aí da cultura humana. E a crença em algo superior foi um dessas características culturais desenvolvidas. Então, lá na pré-história, os humanos eles já acreditavam no divino, em algo superior, tá? Então, eles já tinham essa crença. E aí, os enterros, eles foram uma dessas primeiras manifestações, né? No início, eles enterravam as pessoas do grupo por conta de predadores, né? Para não atrair predadores. Só que ao longo do tempo, esses enterros, eles começaram a virar um ritual, né, envolvendo o sentimento deles em relação àquela pessoa. Então eles colocavam flores, eles enterravam os objetos da pessoa junto com ela, certo? E aí se desenvolveu uma prática que a gente tem até hoje, né, de enterrar os nossos mortos. Ok, então pessoal, então essa é a aula aí da unidade 2, peço desculpas pela demora na postagem, tá? Eu achei que tinha dado certo uma aula que eu tinha gravado, mas não ficou muito boa. Então é isso, pessoal. Essa semana a gente continua com correção das atividades e preparem as dúvidas de vocês para a aula, tá? Anotem aí o que vocês não entenderam para a gente conversar durante a aula. Um beijão, boa semana e bom feriado!